Oi meninas, tudo bem? Vim aqui contar pra vocês como que foi então o meu parto, né? Tem bastante gente perguntando pra mim como que foi cada detalhe, então eu vim aqui contar tudo pra vocês, tá? Antes de mais nada, eu peço que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta meu vídeo, me ajude a fortalecer o canal aqui. Eu trago sempre assuntos reais, voltados pra maternidade, assuntos relacionados a isso. Então vamos lá. Bom, começou, né? Tudo começou no sábado, no dia 14. Lembrando que a data prevista para o meu parto era dia 15 de janeiro. E aí também tinha a questão da virada de lua, né? Que era da lua cheia para lua minguante. Não sei se isso influenciou, mas foi bem nesse dia, no dia 14 de janeiro. No final do dia, assim, era mais ou menos umas 9 e pouquinho da noite. Eu estava em casa já me preparando para dormir e aí começaram as contrações. Aquela cólica, para quem não sabe o que é uma contração ainda, né? Para você que é mamãe de primeira viagem, é como se fosse uma cólica menstrual forte, né? Só que ela dura poucos segundos e para, e aí ela vai pegando um ritmo com o tempo, né? Ela vai ficando ritmada. E aí eu fui cronometrando as contrações, vou colocar depois para vocês aí o aplicativo que eu utilizei. Peguei o primeiro que eu achei ali na Play Store, fui cronometrando, né, essas contrações e percebi que elas não pararam, que pegaram um ritmo mesmo. Para elas ritmarem, eu não fiz nada, não tomei shake para entrar, né, nessas contrações aí, foi tudo natural dessa vez. Para quem assistiu meu primeiro vídeo, sabe que na primeira gravidez eu já estava quase com 41 semanas e eu tomei o shake para ver se eu entraria em trabalho de parto e deu certo. Shake com óleo de rícino. Para quem ainda não tem a receita, depois eu passo para vocês aqui no final, tá? E aí, nessa gravidez, nessa segunda gestação, já foi diferente. Eu não precisei tomar nada, né? A única coisa que eu colocava no meu dia a dia ali na minha alimentação era um pouquinho de canela, mas não era chá de canela. Eu colocava na banana, eu colocava, fazia chocolate quente, colocava um pouco, mas nada além disso. E aí eu comecei a acompanhar nesse aplicativo e elas vinham assim. Primeiro começaram de 5 em 5 minutos, aí foi reduzindo 4 em 4, 3 em 3, 2 em 2, o intervalo entre uma e outra. E a duração delas foi aumentando um pouquinho, né? Começou ali com 20 segundos, aí foi para 30, 40, 1 minuto. Quando estava durando 1 minuto cada uma, elas já começaram a apertar um pouquinho mais a dor. E aí já fazia mais de 1 hora que eu estava tendo essas contrações. Então eu resolvi já ir para o hospital. Aí chegando lá, fui avaliada, né, na maternidade, o médico verificou que eu estava com 4 dedos de dilatação, 4 centímetros. E aí ele pediu a minha internação, né? Detalhe, se você, né, já tem experiência, não é sua primeira gestação, eu recomendo que você espere um pouco mais, porque quanto mais avançada, né, a sua dilatação estiver quando você chegar na maternidade, menos tempo você vai ficar lá até dar à luz ao seu filho. Na verdade, é bem provável que você fique menos tempo, né? Não é uma ciência exata, uma conta exata, mas na maioria dos casos isso acontece.
né? Por exemplo, se eu tivesse esperado mais 1 hora, de repente eu chegaria lá um pouco mais avançado, nos 7, 8 dedos de dilatação, né? E aí eu não ficaria lá tanto tempo. De repente não precisaria ter utilizado a ocitocina, que foi utilizada novamente, assim como no meu primeiro parto. E também não, de repente não, o médico não precisaria ter rompido minha bolsa, porque também teve que romper assim como no primeiro. E aí então foi feita a minha internação com 4 dedos. E aí fiquei lá, né? Vou colocar algumas imagens aí para vocês verem, né? Como que foi. Foi pelo SUS, né? Foi feito pelo SUS o meu parto. E aí, só lembrando, né? As minhas contrações iniciaram em casa, né? Eu estava aqui tranquila, era umas 9 e pouquinho. E a internação foi feita perto das 2 da manhã. Eu fiquei um pouco mais de 3 horas, na verdade. Agora que eu tô lembrando. Fiquei um pouco mais de 3 horas aqui, acompanhando as contrações, aí que eu fui pro hospital. E aí, fui internada perto das 2 da manhã. As contrações foram evoluindo, ficando mais apertadas. E aí, eu ia pro chuveiro, saía do chuveiro quente, ia e voltava. Usava bola, né? Também para fazer os movimentos ali para ajudar o bebê a descer. E sempre com o apoio do meu esposo, que ele ficou ali a todo momento me acompanhando, né? E aí as contrações foram apertando e, assim, de tempo em tempo, o médico avaliava para ver quanto já tinha dilatado. E aí, quando estava mais ou menos próximo das 11h15 da manhã, o médico me avaliou e viu que eu estava com 9,5 centímetros de dilatação. E aí ele resolveu aplicar a ocitocina, né? Na hora que ele falou que ia passar um sorinho, eu já fiquei assim apreensiva, porque todo mundo, as mulheres que já tiveram parto, né, que precisaram, né, utilizar a ocitocina, sabem que a dor, ela se acentua, né, quando é aplicada a ocitocina. E aí o médico colocou, né, o sorinho, que nem eles chamam lá, e aí as contrações começaram a apertar mais, né, começou a vir a vontade de fazer muita força. A minha bolsa não rompeu assim como na primeira gravidez, né? Então o médico, ele teve que romper a minha bolsa, foi bem doloroso, porque tinha que ser no meio da contração dali inicial do expulsivo, ele tinha que romper durante a contração, né, que já estava bem dolorida. Então foi bem complicado. Mas no fim deu tudo certo. Aí ele rompeu a bolsa, o bebê começou a descer, né? E lembrando que o meu parto foi feito pelo SUS, então no meu caso foi um pouco diferente do primeiro parto, porque o primeiro parto foi feito pela Unimed, né, pelo plano de saúde. E eu lembro que no meu primeiro parto, a todo momento, as obstetrizes, a enfermeira obstetra, né, que fala, o médico ia sempre ali me avaliar, me motivar, conversar comigo. Neste caso, aqui na minha cidade, no SUS, já foi diferente. Eles ficavam lá na sala deles, não tinha muitos dizeres assim motivacionais que ajudam a gente no final, né? E aí ficou mesmo somente eu e meu esposo ali, ele olhando para ver se o neném já estava apontando ou não, para então chamar o médico. E aí, finalizando, né, quando deu ali perto do horário de meio-dia era mais ou menos, não, 12h10, né, mais ou menos, a cabecinha do neném apontou, e aí meu esposo chamou as enfermeiras, chamou o médico, e foi uma correria, porque o expulsivo não era ali naquela sala, era no centro cirúrgico, que era bem distante de onde nós estávamos. E aí até pediram para o meu esposo empurrar a maca, foi uma correria, ele saiu correndo empurrando a maca até o centro cirúrgico, e no meio do caminho o meu filho já foi nascendo. Quando chegou no centro cirúrgico ele já tinha quase que saído inteiro assim já, né, da minha barriga, e o médico só ajudou, deu uma puxadinha para ajudar ele a terminar de sair, e foi assim que aconteceu o nascimento dele. E aí o médico fez, né, deu alguns pontinhos, porque houve laceração, assim como foi no primeiro parto também, né, eu tive um pouco de laceração, mas bem pequena. O bebê foi bem cuidado, né, ficou tudo bem lá. A minha alta foi dada mais cedo do que no primeiro parto, então eu fiquei somente 24 horas no hospital dessa vez. Da outra vez eu fiquei mais de 30 horas ali, porque o meu primeiro neném não mamava direito, agora já esse já mamou de primeira, e aí ele tava bem, né, com a graça de Deus, e a alta foi dada mais cedo. Mais cedo assim, dentro dos parâmetros do SUS é 24 horas geralmente, né, então correu tudo bem. O que é muito bom, porque ficar no hospital a gente sabe que não é nada legal, né.
E eu abri algumas perguntinhas no Instagram, né? E aí me perguntaram o que foi diferente entre o primeiro e o segundo parto, né? Uma das coisas é o plano de saúde, que no primeiro eu tinha e dessa vez foi no SUS, foi diferente, né? O atendimento da equipe também foi diferente, como eu já falei pra vocês, né? Dessa vez ficou ali cada um na sua sala e a gente tinha que ficar chamando pra avaliar, enfim. A quantidade de horas de trabalho de parto, né? Eu contei do início das contrações até o nascimento do bebê, no primeiro filho, foi 12 horas mais ou menos. E nesse segundo que eu achava, né, que poderia ser mais rápido por ser o segundo filho, não, durou mais. Durou 15 horas o total. Desde o início das contrações até o nascimento. Também a questão da tranquilidade, né? Eu achava que nesse segundo parto eu estaria muito mais tranquila, que ia fluir tudo melhor, né, por conta disso. Mas eu não sei se foi por conta da equipe, não sei dizer ao certo, né? Eu acabei ficando um pouco mais tensa, né, na hora do nascimento ali, do expulsivo. Então eu vocalizei muito mais. No primeiro eu não fiz nenhum barulho lá na maternidade. Agora nesse segundo eu fiz muito barulho no hospital. Eu vocalizava assim para conseguir fazer a força, né? Saiu um ah bem forte mesmo. E o importante para mim era conseguir fazer a força e meu filho nascer logo. Então eu não estava nem preocupada se o hospital ia parar ali com aquele barulho todo. Isso também foi diferente. No mais, né, o rompimento da bolsa foi igual, a ocitocina também foi utilizada igual. Que mais? A alta foi diferente, como eu disse para vocês. E se eu sofri mais nesse segundo, por conta da tensão, eu acredito que um pouco mais sim na hora do expulsivo, né? Eu falei pra vocês. Então, na hora do expulsivo, eu tive mais aflição, assim, não sei explicar muito bem com detalhes, mas foi isso, mais ou menos. Eu tive que vocalizar muito para eu conseguir fazer o expulsivo ali e meu filho nascer. Então é isso que eu gostaria de vir compartilhar com vocês. Você que é mamãe de primeira viagem, eu desejo uma boa hora para você, que dê tudo certo no seu parto. Depois vem me contar aqui nos comentários como foi a sua experiência também, que eu gosto muito de saber. E lembre-se que o mais importante não são as dores, não é o sofrimento, mas sim o seu filho nos seus braços, com saúde, né? Essa herança que Deus está te enviando. E assim como veio para nossa família, também está chegando aí na sua. E que você pense mais nisso, nesse momento, né? Do seu filho nos seus braços, com saúde. E não na dor, não no sofrimento ali momentâneo, que não dura tanto assim, né? Se formos comparar a alegria de termos os nossos filhos em nossos braços, no nosso lar, tá bom? Então é esse o recado que eu também gostaria de deixar para vocês no final do vídeo. Para quem gostou, dá um curtir aí, dá uma força aqui no canal, tá? Fique aqui comigo, vá acompanhando os novos conteúdos, tem bastante coisa para contar. Tem também o conteúdo sobre a amamentação, né, que eu quero compartilhar com vocês, o sono do bebê, que desse segundo também tá diferente. Tem muita coisa pra gente conversar aqui e trocar ideias, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido até o final. Um beijo e até mais.